Aleluia! Glória a Deus. Quem está feliz aí de estar na casa do Pai nessa quinta-feira? Será que você pode aplaudir ao Senhor aí? Já vou me hidratar aqui porque eu nunca lembro. A gente fica tão nervoso que a água fica aqui pra gente. Eu nem enxergo essa água aqui normalmente. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Desde já eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida dos nossos pastores, pastor Jackson, pastora Kemi, que sempre nos impulsionam, sempre nos empurram no bom sentido, não no mau sentido, para que nós avancemos, para que nós cresçamos. E eu estou muito feliz porque essa noite é mais um passo que a gente dá, mais um avanço. E isso só é possível por causa da mentoria, do cuidado deles, pastor Paulo, pastora Marta e todos os pastores da casa que nos apoiam, que de baixo aí estão torcendo. Quando é eu, lá de baixo eu fico torcendo também. E que o Senhor possa te abençoar nessa noite, que você possa receber a palavra do Senhor nessa noite. Deus plantou algo no meu coração e eu estou muito feliz em poder compartilhar com você. Você que está assistindo online, que Deus te abençoe e que você possa receber tudo o que Deus preparou para você nessa noite. Eu queria que você que trouxe a Bíblia, você que veio do trabalho aí, você que está cansado, mas animado, crendo que Deus tem uma palavra para você nessa noite, você veio para a casa do Pai para receber uma palavra de Deus, que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de João, o capítulo é o 8 e o verso é o 31 e o 32. É um versículo que o presidente Jair Bolsonaro, presidente do nosso Brasil lá, usa bastante em suas falas, né? E é um versículo que ele deve ser a base daquilo que nós cremos. Porque nós cremos na verdade. E a verdade é que Jesus é o rei de toda a terra, amém? Jesus é o rei, ele nunca perdeu uma batalha, ele não perdeu para a pandemia, ele não perdeu para momento nenhum, ele não está preocupado, ele não está afoito, ele não está aflito, ele tem o controle de tudo nas mãos. E nós cremos nisso. Então, João, capítulo 8, verso 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o versículo que é muito conhecido também de todos, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor ela é muito clara. Nós somos detentores dessa verdade, porque conhecemos a palavra de Deus, somos filhos do dono da verdade. E às vezes nós, em meio a tantas dificuldades, perdemos a capacidade de crer que nós carregamos a verdade de Cristo. E a grande verdade é que nós temos tanto tempo para ler a palavra, e essa pandemia provou para todos nós, né? Que nós temos tempo. E quantas pessoas, nós completamos aí um aniversário de lockdown, né? E durante todo esse ano de fechamento, não conseguia ler a palavra, se sentia fraco, se sentia sozinho, sendo que nós temos tudo, nós temos a verdade. E essa noite eu me baseio em uma experiência ao longo desses anos que nós temos pastoreado a juventude, temos cuidado de tantos jovens, o quanto nós sofremos, né? O inglês diz lack of Bible, né? A falta da Bíblia, né? Às vezes passamos por dificuldades, situações que nós podemos ser vencedores e não temos a capacidade de citar sequer um verso bíblico. Eu me lembro de um dia nós estávamos no pequeno grupo, Magu ainda era o líder lá, né? Não que isso caia na conta do Magu, mas o Magu era o líder. Era um PG muito legal, muito abençoado, muito divertido. E aí nós fizemos lá aquela musiquinha, né, dos livros da Bíblia, para que os meninos aprendessem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e assim vai. E eu lembro que nós estávamos discutindo e um dos meninos falou assim: mas aquele livro do Evangelho de Salomão.
Aí eu falei, Jesus Cristo de Nazaré, onde tem isso na Bíblia que eu não sei? E eu falei, não existe esse evangelho, né? A carta de Jairo. Teve um que falou assim, eu sei, isso aí está escrito lá em Êxodo. Eu falei, Êxodo? Êxodo? Pelo amor de Deus. Eu fiquei muito mal, eu lembro que eu fiquei muito mal. Eu falei, eu acho que eu não estou pastoreando essa galera direito, não. E eu percebi que simplesmente a falta de leitura bíblica. Quantos de nós temos a palavra na ponta da língua e podemos soltá-la como verdade, como uma profecia para a vida de alguém, e às vezes preferimos usar ditados populares, ditos populares. E hoje eu queria até me basear no tema dessa mensagem, né, que é, isso não está na Bíblia. Quantas vezes nós usamos ditos populares, coisas que nós achamos que é até versículo bíblico, e não é. E eu queria discorrer com vocês aqui alguns deles, para que através da verdade bíblica nós sejamos transformados, mudados por essa verdade, né? Onde está esse versículo na Bíblia? Olha só, e não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Quantas vezes você já usou isso? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já usou isso? Quantas vezes eu já usei isso? Não cai uma folha sem que Deus não permita. Deus, Ele tem o controle de tudo. Então, se caiu a folha, é porque Ele permitiu. E não estou dizendo que está errado essa fala. É uma fala muito verdadeira. Deus jamais perdeu o controle das coisas. Ele tem o controle na palma das mãos dele, amém? Porém, isso não é Bíblia. E às vezes usamos esse dito, essa fala, como se fosse um versículo bíblico. E às vezes dizemos, a Bíblia diz, né? E não estou aqui, né, subindo aqui num palanque e me colocando como o maior de ninguém, né? Mas apenas para que nós possamos aprender juntos aqui, crescer juntos. Outro versículo, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quantas vezes nós usamos isso? Quantas vezes usamos e às vezes isso se torna verdade na vida da pessoa, né? E às vezes a pessoa também é transformada e ela diz, eu não vou esperar vir pela dor não, né? A minha avó dizia muito isso para mim, meu filho, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. E eu falava, vó, mas isso aí está escrito na Bíblia? Ela falava, não está escrito na Bíblia não. Minha avó é analfabeta. E ela sabe mais versículos de cor do que eu na Bíblia. Minha avó, ela é terrível. Outro versículo bíblico. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Quantas vezes nós usamos isso, meus irmãos? Quantas vezes? Isso até fora da igreja, né? No prospecto de lideranças, quantas vezes as pessoas falam isso e a gente fala, uau, se isso tem na Bíblia, eu vou me agarrar nisso. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Então toda vez que eu cair, Deus vai me levantar. Isso é uma verdade. O Senhor está ali com os braços estendidos para você quando você cair. Se você precisar, Ele te levanta do pó. Ele levanta do pó o monturo e o faz assentar junto dos príncipes. Esse é o nosso Deus. Porém, isso não é um versículo bíblico. Então nós podemos associar esses ditados, essas ideias parecidas de alguns versículos, o que pode dar a impressão que o ditado não cai de uma folha da árvore que possa fazer parte da Bíblia, por exemplo. Esse é um dos, né? Então veja alguns dos versículos que talvez as pessoas até se basearam neles. Por exemplo, nós temos aqui Gênesis 1:11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Outro é Eclesiastes 3, verso 1 e 2. Diz assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Outro aqui, Lucas 12, 7. Que diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Outro versículo aqui, Lucas 21:18, diz assim, contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Isso é Bíblia.
E às vezes nós perdemos a oportunidade de declarar isso sobre a vida das pessoas que estão conosco, caminham conosco. De onde surgiu a ideia que esse ditado está na Bíblia? Por exemplo, esse que nós usamos aqui no início. Curiosamente, esse ditado se encontra literalmente num texto do Alcorão. Olha só, nós somos capazes de declarar aquilo que o Alcorão está declarando e às vezes não temos o conhecimento bíblico. Veja bem, ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Isso é a 6ª surata, versículo 59 do Alcorão. E às vezes nós declaramos isso como uma verdade bíblica. Quantos de nós perecemos? E isso é a palavra de Deus. O meu povo perece por causa da falta do conhecimento. E o conhecimento bíblico, irmãos, a cada dia que nós nos aprofundamos na palavra, ele se torna verdade em nós, ele nos liberta. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos no Brasil, e eu estava no meu processo de voltar para a casa do pai. Nós estávamos numa vigília, era num monte, nós íamos muito no monte lá, e eu lembro que saímos do monte cheios da palavra, cheios de ousadia para pregar para todo mundo, né? Tínhamos orado bastante a noite inteira, e era bem num monte mesmo, era uma montanha que tinha no alto do bairro, e quando nós descíamos, eu encontrei com um rapaz que nós saíamos até na noite, na época, e eu falei, cara, precisamos pregar para ele e tal. E na descida do morro eu lembro que a gente foi conversar com ele, e um amigo meu falou assim, vamos abrir a palavra, Deus vai dar aqui, Deus vai dar e tal, e fez assim, tá, e abriu, e aí caiu no versículo não muito legal. Ele falou, não, essa daqui não, vamos abrir outra, e tá, abriu outra e não deu certo também. E eu falei, cara, não é legal a gente fazer isso, ou a gente tem a palavra ou a gente não tem. E quantas vezes nós já fizemos isso? Eu não vou pedir para você levantar a mão não, para você não ficar com vergonha, mas eu já fiz isso, crendo que Deus vai falar, e a fé, ela é algo tão assim, tão poderoso, que às vezes Deus faz através disso também, porque Deus, ele não tem uma linha de trabalhar. Deus, ele tem uma multiforme graça, ele tem uma forma diferente de fazer. Às vezes você está esperando Deus vir pela direita, ele vem pela esquerda. Às vezes você está esperando Deus vir numa situação e ele vem por outra situação. Mas a grande verdade é que nós precisamos da palavra. E quanto mais nós tivermos a palavra, quanto mais nós tivermos a verdade, essa verdade vai nos libertar. Sabe, existe uma agenda muito perigosa no mundo. E essa agenda é de perverter as nossas famílias, perverter os nossos filhos. E às vezes nós, pela falta do conhecimento bíblico, permitimos que coisas entrem na nossa casa e até toquem os nossos filhos e influenciem os nossos filhos. E quando nós escutamos as nossas crianças, os nossos adolescentes falando, às vezes não entendemos qual é a fonte, da onde que vem isso. E às vezes não temos enchido a nossa casa, o nosso próprio lar com a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra. E nessa noite você pegue essa palavra no seu coração e você comece a pensar, o que eu tenho da palavra de Deus gravado aqui dentro? O salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso quer dizer que se você tiver a palavra de Deus dentro de você, dificilmente o pecado vai te achar. Dificilmente o pecado vai te achar, porque o pecado, ele está nos procurando. E o pecado, ele acha aqueles que estão perdidos nesse mundo e não têm a palavra. E você é um dos detentores da palavra de Deus. Você pode ser um semeador da palavra. Você pode ser aquele que vai libertar vidas através da palavra. Irmãos, se nós não cremos na palavra, nós vamos acreditar no quê? Sabe, quanto mais Deus aperta,
Eu vejo que muitas pessoas correm para qualquer outra alternativa e não correm para a palavra. Aqui está o nosso manual de vida, aqui está o nosso manual de conduta, aqui está a criação dos nossos filhos, aqui na palavra está a forma de você ser próspero, aqui na palavra está a saúde, está a cura, aqui na palavra. Então nós precisamos nos apropriar do que está escrito aqui nesse livro e começar a declarar sobre as nossas vidas. Você está comigo aqui? Diz amém. Então quanto mais nós crescemos na palavra, nós nos libertamos. Outros, depois, você que gosta de anotar, você que gosta de aprender, outros para você ler e aprender, está aí para você Provérbios 15:3, Hebreus 4:13, Ezequiel 17:24 e Mateus 21:19. Dentro dos temas que nós lemos aqui, que não é um versículo bíblico, mas que você pode ler e você pode associar essas falas àquilo que a pessoa talvez ouviu de outras pessoas, mas aquilo que a palavra diz está escrito e você vai ler e você vai aprender. Eu queria compartilhar com você aqui, já para caminhar para a minha conclusão daquilo que eu quero semear no seu coração. Debaixo desse texto, de João 8:31 e o verso 32, especificamente o verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, nós somos um povo que quando nos unimos, nós nos tornamos uma potência para mudar qualquer situação no mundo. Nós, quando estamos unidos, nós conseguimos fazer tantas coisas, que nós conseguimos atrair tanto o coração de Deus para aquilo que é benéfico, mas também atrair a mão de Deus para aquilo que não vai nos fazer bem. Não que Deus seja um Deus carrasco, mas quando Deus entende que o nosso coração não está com a motivação correta, Deus ele até desce, mas é para bagunçar aquilo que nós estamos fazendo, porque Ele não vai aceitar isso como um aroma suave. E nós, biblicamente, nós temos esse acontecimento com a Torre de Babel. Todos vocês conhecem a história da Torre de Babel. As pessoas se uniram para criar essa torre. E eu creio que hoje, ainda hoje, está sendo construída uma torre, uma agenda política, uma agenda tão esquisita, sabe? Assistindo alguns programas, eu não sei como as pessoas conseguem assistir BBB, irmãos. Big Brother Brasil. É visível uma agenda, eu esqueci agora a palavra. Uma ideologia de gênero, sabe? Uma defesa aos homossexuais de uma forma que deturpa aquilo que nós acreditamos, sabe? Nós não somos contra ninguém, mas o que nós cremos, eles não vão poder atravessar essa linha. Existe uma linha que as pessoas não podem atravessar, sabe? Todos vocês conhecem aqui, se vocês não conhecem, ainda irão conhecer quando voltar aqui, o pastor Richard MacPherson. Um dos dias que ele pregou aqui nessa casa, fomos almoçar com ele ali em cima, e ele disse que estava muito triste. Eu falei, por que o senhor está triste, pastor? Ele disse assim, na escola que os meus filhos estudam, uma muçulmana, que é uma escola cristã, uma muçulmana se manifestou. Ela foi procurar os direitos dela, porque nessa escola, os nossos filhos antes de comer, eles fazem uma oração. E ela foi lá, e ela foi procurar os direitos delas, o direito dela, porque isso estava afetando a ela, a fé dela, porque se eles podem orar na hora do almoço, eu também tenho que ter o meu direito à minha religião. E isso estava em pauta para que tirassem a oração das crianças na hora da refeição, por causa de uma muçulmana que se manifestou. E nós deixamos as coisas acontecer. Temos a palavra, temos o Senhor, e as pessoas têm tomado o nosso lugar, têm tomado o nosso direito. Os filhos precisam se manifestar. Ei, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Se você é cheio da palavra, você precisa se manifestar. Se manifestar no seu trabalho, se manifestar no meio dos seus amigos, se manifestar na sua escola, se manifestar na sua faculdade, se manifestar aonde você estiver, porque você é cheio da palavra, e a palavra vai transformar todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Nós não podemos aceitar certas coisas. Existe uma agenda, existe ainda hoje uma Torre de Babel sendo construída. E meus irmãos, eles se unem para isso. E às vezes nós, a igreja, não nos unimos. Nós brigamos por cadeiras na igreja. Nós perdemos a bênção da palavra no estacionamento.
porque alguém pegou a nossa vaga. Nós precisamos nos unir pelo reino, nos unir pela palavra. Existem lugares que a palavra ainda não chegou e nós precisamos ser esses que vão semear a palavra. Como a pastora Marta disse muito bem aqui, aquele que semeia chorando vai trazer consigo seus molhos sorrindo. Precisamos ser semeadores da palavra. Então, nós temos esse episódio bíblico da Torre de Babel. E nós acreditamos que um homem daquela época, um homem conhecido, Nimrod, era um guerreiro. Porém, era um homem que ele tinha uma agenda que era afrontar ao Senhor construindo essa torre. E eles foram tão poderosos no que fizeram, que eles chamaram a atenção do Senhor. E Deus disse: nós precisamos descer lá e confundir eles, porque eles vão conseguir o que eles querem. Deixa eu te perguntar nessa noite, se com a motivação errada, aquelas pessoas iriam conseguir o que queriam, imagina se eu e você nos unirmos, com a motivação correta, para tocar o coração de Deus. Imagina se eu e você nos municiarmos da palavra. Imagina se eu e você entrarmos nos hospitais municiados da palavra e declararmos cura. Os enfermos serão curados, as famílias serão transformadas. Eu conversava com meu pai esses dias e meu pai começou a citar uns versículos bíblicos para mim. Eu falei: pai, você conhece tanto a palavra, você é filho de crente, mulher de oração, mulher de vigília, de oração. O que aconteceu com o senhor que... meu pai é meio que ele não tem problema nenhum com a igreja. Ele só não vai à igreja. Só não vai. E ele fala que não tem problema nenhum. E eu falo para ele: pai, tem tantas coisas que o senhor faz que fazem bem para o senhor, e tantas coisas também que o senhor faz que fazem mal. Será que a igreja, um culto, receber a palavra, será que não faria bem para o senhor? E eu lembro que ele está ainda, numa luta para deixar bebida, cigarro. Fuma desde os 18 anos de idade. Hoje ele está com quase 50. Imagina o pulmão. E eu comecei a declarar a palavra sobre o meu pai. Comecei a declarar a palavra sobre ele. Começamos a entrar em propósitos. E meu pai foi deixando de fumar, parando com isso, parando com aquilo. E eu percebendo, sabe, que é a palavra que está transformando. Não tem nada a ver com a gente, irmãos. A palavra, se nós começarmos a declarar a palavra nos lugares obscuros, a luz do Senhor vai começar a brilhar. Eu não posso subir nesse altar sem deixar de declarar. Eu não posso deixar de declarar a palavra. E hoje, sabe, eu não tenho nada contra coach, não tenho nada contra todo o estudo que te faz crescer, que te faz avançar, sabe? Mas às vezes os púlpitos têm sido tomados por qualquer outra teologia que não seja a palavra. E às vezes usamos esses ditos aqui como se fosse a Bíblia, mas não declaramos a palavra. Irmãos, nós precisamos destruir essa torre que tem sido construída, essa agenda que pessoas do mal têm se unido para destruir as famílias. E nós precisamos nos unir para começar a levantar as famílias. Nós precisamos nos unir para levantar as famílias. E uma coisa muito interessante que eu anotei foi que quando os ouvidos do Senhor se atentaram para esse povo, eu entendi que Deus não ficou perplexo, porque quando o mal se ajunta para levantar algo ruim, Deus não tem problema nenhum em descer. Da mesma forma que eles levantaram algo, eles queriam subir, assim como Satanás disse: subirei. Quando eles disseram subirei, o Senhor disse: do seu alto e sublime trono eu descerei. E quando o Senhor desce, Ele é o nosso general de guerra, e não há nada nem ninguém que vai parar o Senhor. E Ele desce e confunde as línguas daquele povo, e o povo é disperso, e a torre é desfeita. Então, para a gente finalizar, 3 princípios que nós aprendemos com esse episódio da Torre de Babel.
Se você quiser ler depois, esse episódio acontece lá em Gênesis 11, capítulo 11, o verso 5 até o verso 8. O primeiro ponto aqui que eu quero colocar e estacar aqui, fincar essa estaca com você, é que Deus desceu. Como eu disse, se as pessoas se unem para fazer o mal e Deus desce, imagina se nós, irmãos, nos unimos para fazer o bem. Imagina se o seu pequeno grupo entrar em oração para fazer o bem. Nós vimos que o quanto a igreja é poderosa quando as coisas estão num tempo ruim. Quantas famílias foram ajudadas nesse tempo de pandemia. Quantos homens e mulheres de Deus se levantaram para empacotar cestas, levar nas casas. Quantos de vocês estão aqui por uma cesta básica que chegou lá na sua casa? Quantos de vocês estão aqui porque foram servidos? Eu me lembro que existiam várias pessoas que estavam necessitadas e nós começamos a ligar para essas pessoas. Vários pastores da igreja começaram a ligar. E eu me lembro de uma senhora que eu e minha esposa ligamos. Ela estava com o seu marido, não sei, talvez ela esteja aqui. E nós ligamos para saber se estava tudo bem. Perguntamos se precisava de alguma coisa. E ela disse assim: não, pastor, graças a Deus está tudo bem. Eu só preciso de oração. O senhor pode orar por mim? Eu achei aquilo tão poderoso, porque tem tanta gente que vai para qualquer outro lugar, mas essa pessoa queria apenas a mão do Senhor sobre ela, uma oração. E eu me lembro que nós oramos, eu e minha esposa, nós oramos no telefone com ela. E eu disse: olha, a gente não está aqui só para orar não, a gente está aqui para ser uma mão estendida. Se você precisar de alguma coisa, por favor, você tem aí o meu número, você tem o número da igreja, nos contacte, deixa a gente servir você. E ela começou a chorar. Ela falou assim: pastor, eu nunca vi isso. Por que vocês estão fazendo isso? Eu falei: porque a gente está se unindo para fazer o bem. Porque o bem vai vencer, irmãos. O mal não vai vencer, é o bem que vai vencer. Sabe, e ela chorando, e ela disse: estou aqui com meu esposo, sabe, sem esperança. Mas depois da sua oração, a esperança voltou. A vontade de viver voltou, sabe. E eu me lembro que na minha oração eu só declarava a palavra sobre ela. Eu declarava a palavra sobre ela e eu falei: Deus, como pode? Porque se eu usasse aqui a minha oração simples, eu sei que o Senhor faria, mas como a palavra tem poder. Como a palavra tem poder e nós precisamos nos apropriar. O segundo princípio que eu quero colocar com você é que Deus confundiu. A Bíblia diz que Deus desceu para embargar o projeto da construção dessa torre, confundindo as línguas desse povo. A palavra Babel significa Babilônia. Numa outra tradução também significa Baal. Deus confundiu. Na Bíblia, essa cidade simbolizou crescentemente a sociedade ateísta, com suas pretensões. E aí nós podemos ver lá em Gênesis 11 as perseguições, Deuteronômio 3 também. A grande verdade, irmãos, é que a nossa carne, ela quer prazer. E quando a gente lê a palavra e a gente descobre que Jesus disse assim: aquele que quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A negação de si é algo muito difícil. Porque quem não gosta de prazer? Quando você, por exemplo, está com muita sede e você toma uma água, um suco gelado, uma Coca-Cola para aqueles que gostam, assim como eu gosto. Dá um prazer muito gostoso. Quando você está com muita fome, você come algo. Agora vai falar de jejum. Irmãos, jejum de rede social. Agora a gente está fazendo. Aí eu vim de carona com alguém e falou assim: ah, mas eu vi que fulano curtiu a foto de ciclano. Eu falei: fulano curtiu foto de ciclano? Lá na sua igreja eles estão fazendo um jejum lá, irmão, de redes sociais. Hã? Jejum de redes sociais? Mas semana passada não foi o da carne. Eu falei: ih, você está longe. Está longe. Um chocolatinho, irmãos. Deixar de comer um chocolatinho. Foi super difícil para mim, mas eu disse: cara, se eu não conseguir abrir mão disso aqui, eu vou abrir mão do quê? Carne vermelha. Sabe, como é difícil matar a nossa carne. Como é difícil sentar
ler a palavra, estudar um livro da Bíblia. Se você não começar a fazer isso, você não vai ter prazer de fazer. Eu não vou nem perguntar quantos aqui tem prazer de ler a Bíblia, porque às vezes nós temos a falta de humildade ainda de levantar a mão, e a gente não abre a Bíblia 1 minuto sequer do dia, irmãos. O meu objetivo aqui nessa noite é fazer com que o seu coração se abra para a palavra, e que você comece a ler a Bíblia de uma forma que você nunca leu. Ai, pastor, eu tenho muita dificuldade. Qual capítulo, qual o livro que o senhor indica? Comece a Bíblia lá pelo Novo Testamento, vai lá em João, comece a ler o Evangelho de João, você vai sentir a forma gostosa de ler a palavra. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai conhecer toda a trajetória de Jesus ali. Nós precisamos da palavra, meus irmãos, e é só através da palavra que nós vamos vencer, seja pandemia, seja qualquer outra situação. E para finalizar, o terceiro ponto é que Deus espalhou aquele povo com aquilo que eles fizeram. Aquilo que o povo havia temido lhes sobreveio devido a seus atos quando Deus os dispersou dali da superfície da terra. Isso está lá em Gênesis 11, 8. Impossibilitados de se comunicar de forma apropriada, os trabalhadores tiveram de interromper a construção da torre. Não sabemos o que Deus fez com a torre. Uma tradição judaica diz que o fogo desceu do céu e consumiu até os alicerces. Outra tradição afirma que ela foi derrubada pela força do vento. Mas o que nós sabemos, que a palavra diz, é que o Senhor espalhou aquele povo, fazendo com que eles não conseguissem se comunicar. E quando nós não conseguimos nos comunicar, fica difícil conviver. Você já esteve com alguém que quando a pessoa começa a falar e você não consegue entender e você vai perguntar, a pessoa fica nervosa, você fica nervosa e a comunicação é cortada? É terrível. Eu me lembro de uma cliente que ela me pediu para fazer algo na casa dela e eu não conseguia entender o que ela queria. Aí eu me lembro que ela foi lá no papelzinho, desenhou e me mostrou assim. Aí eu, agora eu entendi. Como é ruim a gente ter que passar por situações dessas. Como é ruim a gente ver uma pessoa que a gente julga ser ímpio, e a pessoa declara uma verdade bíblica, prospera, e nós olhamos para nós e pensamos, por que fulano consegue e eu não consigo? Mas eu vou na igreja, eu sou do Senhor, eu tenho o Senhor, eu declaro a palavra, eu até prego, mas fulano é mais próspero. A grande verdade é que nós temos tudo na palavra e não declaramos a palavra. E muitos homens poderosos nessa terra, donos de empresas, sabe? Homens de cargos altos, homens com poder, eles têm crescido cada vez mais, porque usam a palavra. E até mesmo de forma errada, porém Deus tem compromisso com a palavra é a verdade, e se eles declaram essa verdade, acontece na vida deles, e nós perdemos a oportunidade, porque não temos a palavra dentro de nós. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, e você declarasse a palavra do Senhor comigo. João 8,32, vamos declarar isso mais uma vez, juntos. O verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pela última vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar agora, e você dissesse para Deus, Deus, eu preciso da tua palavra. Eu queria que nessa noite aquela chama de quando eu me converti, aquela chama de que quando eu pegava a Bíblia para ler, eu lia a palavra e eu declarava a palavra e as coisas aconteciam na minha vida. E hoje tantas coisas ruins têm acontecido porque eu parei de declarar a palavra. Eu queria que você, de olhos fechados, você que está em casa também agora, você começasse a pedir ao Senhor que a vontade da leitura bíblica volte para o seu coração, que o seu coração comece a se importar com aquilo que é importante, a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja o seu caminhar, que a palavra de Deus seja
a primeira coisa que você faça no seu dia, tomando o seu café, que você leia a palavra de Deus e seja renovado por ela. Que a palavra de Deus seja o seu deitar. Quando você for deitar, que você leia mais um versículo e você diga: uau, como a palavra de Deus é poderosa. Que a palavra de Deus seja o seu guia, para quando você estiver em situações difíceis e o seu coração estiver atribulado, sem esperança, você declare: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Que quando você se sentir fraco, que quando você se sentir limitado, quando você sentir que você está no chão e não tem mais forças, você declare a palavra. Nós olhamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que você comece a declarar a palavra e as coisas na sua vida vão mudar. Se você puder erguer as suas mãos aos céus e declarar a palavra aí no seu lugar. Declare a palavra aí no seu lugar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a palavra dentro de mim. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que você pode erguer a sua voz em oração aí no seu lugar? Oh, Ramabaya Shoi, Biquetere Barabasui, Bicantarabanai. E pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Declare a palavra do Senhor. Declare a palavra do Senhor. Tua é a glória. Tua é a glória. Vamos crer no poder da palavra e declare isso. E teu é o reino, teu o poder e tua. E teu é o reino, teu o poder e tua. Eu queria abrir essa oportunidade para você que precisa da palavra. Você já não tem mais saída e você quer receber a Jesus no seu coração, e você nessa noite quer levantar as suas mãos aos céus e dizer: eu preciso da palavra. Enquanto nós permanecemos de olhos fechados em oração, se você deseja Jesus, queria que você levantasse uma das suas mãos. Nós vamos orar por você. Apenas erga suas mãos. Nós não queremos constranger você, nós não vamos chamar você aqui à frente, nós apenas vamos orar e declarar a palavra de Deus sobre você. Se tiver alguém, nós vamos orar. Aleluia, temos uma vida para Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Esse é o poder da palavra. A palavra de Deus transforma. Vamos aplaudir mais forte. Esse é o poder da palavra. A palavra é poderosa. Pai, nós entregamos essa vida nas tuas mãos e pedimos que hoje essa palavra se tornou verdade na vida do teu filho. E nós te pedimos, ó Pai, hoje, essas mãos levantadas, essas mãos rendidas a Ti, elas sejam mãos que vão tocar outras pessoas, semeando a palavra. Então nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, como família da fé, nós declaramos, ó Pai, o Teu nome sendo glorificado na vida do Teu filho, e a cada dia mais a Tua palavra crescendo no coração dele. No nome de Jesus nós te recebemos nessa casa, te recebemos na família da fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor toque a sua vida, toque a sua casa, no nome de Jesus. Vamos aplaudir mais forte, igreja.